Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o Talk, podcasts inteligentes, um produto da Estúdios Talk aqui em Campo Grande, que sempre está trazendo algumas personalidades, algumas pessoas, políticos, empresários, profissionais de todos os setores e todos os segmentos, para falar do seu trabalho, para falar da preocupação que nós devemos ter enquanto comunidade, enquanto tudo aquilo que nós fazemos nas nossas vidas. E a gente sempre gosta de trazer para falar um pouco de política, mas não só da política do ponto de vista, né, de gestão pública, o que é realmente importante, mas a gente gosta de falar muito também da política do ponto de vista de visão, da preocupação de determinados entes, né, da gestão pública com o futuro das suas cidades. E hoje nós estamos aqui com um vereador, presidente da Câmara Municipal de Maracaju, vereador Renner Barbosa Pache. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Talk Podcast. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado, Og, pelo convite aí. A gente está aqui no Talk, participar desse bate-papo aqui com você, né? E quem não conhece o vereador Renner Barbosa vai acabar conhecendo agora também. Bom, apresentando um pouco o vereador Renner, 45 anos de idade, nasceu em Campo Grande, mas, como ele mesmo diz, ele só nasceu aqui, né? Acho que foi logo para Maracaju. Só vim nascer, só. E, vereador, eu não vou dar currículo aqui, porque fica aquela coisa chata, falar fez isso, fez aquilo e certo. Tal. Mas você, aqui em Campo Grande, era vendedor de terno. Me conta um pouco dessa história. Na verdade, Og, assim, em 2007 eu vim para Campo Grande, né? Vim para Campo Grande tentar a vida aqui, né? Morei de favor numa casa da tia minha, que infelizmente já faleceu também. Uhum. E aí eu fui procurar serviço. E aí eu achei esse serviço na Luigi, no Shopping Campo Grande. Famosa, lá na Luigi. O Roberto era gerente, não sei se você lembra do Lembro, do Roberto. Sim, claro. E fiquei um ano aqui em Campo Grande, né? E foi um ano de muito aprendizado. Inclusive, nesse 2007, eu acabei me inscrevendo num curso. Ia ter o concurso da PM em 2008, né? E eu fiz um cursinho aqui. Eu estava estudando para um cursinho aqui para mim participar do concurso da PM em 2008. E eu fiz um concurso em Maracaju, né? Por fazer. Uma tia minha acabou fazendo a inscrição lá. Sim. Do concurso e eu fiz. Acabei fazendo esse concurso e passei. Mas a ideia não era voltar para Maracaju, né? Eu fiz o concurso. O meu intuito era fazer o concurso da PM 2008 e passar na Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Mas o destino quis que eu voltasse para Maracaju. Mas você foi atuar na área militar lá na época? Não. Em 2007, aí no final de 2007, eu era vereador, na época, o Portela, né, lá de Maracaju, sim, me fez o convite. Falei para ele que tinha passado no concurso, né? E aí ele me fez o convite para trabalhar no gabinete dele, né? E aí eu aceitei. Na época, até eu tinha perdido o meu avô em 2007, minha avó morava sozinha, né? Então eu acabei voltando mesmo para Maracaju. Também vários fatores colaboraram para isso, para que eu voltasse, né? Minha avó também era um forte motivo para me ter voltado. Você tinha o quê? Uns 20 e poucos anos na época, né? 2008, 27 anos. 27 anos. Então assim, e aí eu voltei. E aí eu assumi meu concurso, né, de assistente educativo na creche. Exerci essa função por 3 anos, né, que era o estágio probatório. E nesses 3 anos eu intercalava creche e gabinete do vereador Portela, né? E aprendi muito com ele também na parte política. E aí eu já fazia alguma coisa na política antes, mas trabalhava sempre como cabo eleitoral, distribuindo santinho, né? Quer dizer, a tua relação com a política, então, vem desde essa época. Vem bem de antes, né? Mas atuando mesmo diretamente no front ali foi a partir de 2008, né? Quando eu voltei para Maracaju para trabalhar no gabinete do Portela. Você é casado, tem uma filha, né? De 7 anos, é isso? 6 anos, Alice. 6 anos. 6 anos. Alice. Queria que você me definisse, Renner, quem é o Renner Barbosa, não vereador e não presidente da Câmara? Quem é a pessoa do Renner Barbosa? Me define um pouco você. Og, é bem difícil a gente fazer uma autoavaliação sempre assim, né? Mas eu me considero um cara de fazer amigos, né?
cara que gosta da família, gosta de estar junto com a família, fazer aquele almoço de domingo com a família, de estar com os amigos também nos momentos de descontração, né? Seja numa pescaria, seja no futebol, seja num tereré, no bate-papo. Gosto de me relacionar com as pessoas, de ouvir as pessoas, né? Para entender um pouco de cada uma também, porque faz parte hoje da minha função de vereador, né? Uhum. Mas fora isso, igual você falou, não, o Renner não vereador, eu sou esse cara. O cara que gosta de estar, né, nos meios esportivos, no meio da família, enfim, eu acho que é isso. Você começou trabalhando na assessoria de um gabinete lá em Maracaju e tal, mas qual foi o momento, qual foi aquela virada de chave que você falou, bom, agora é a minha vez, agora eu quero estar à frente, né, e vou me lançar candidato aí para poder fazer o que eu preciso fazer aí pela comunidade. Quando é que foi esse start? Na verdade, assim, o Portela em 2012 ele não foi mais candidato, né? Uhum. Por opção dele, ele não quis mais ser candidato. Sim. Então, de 2012 a 2020, esse nosso grupo ficou órfão, né, na cidade. Um grupo ele precisava fazer um sucessor aí. E aí nós sempre fomos do grupo também do deputado estadual Paulo Correia. Né? Então, qual era o partido na época? No partido na época era o PSDB. Já era o PSDB, você está até hoje. Isso, né? Já era o PSDB. Então, assim, e esse nosso grupo ficou órfão, né? Daquele cuidado político que as pessoas, principalmente do interior, gostam de ter, sabe? De ter aquela relação com o político ali, de ter aquela pessoa a quem ela realmente pode recorrer, a voz dela ali dentro da cidade, dentro do estado, confiar. E aí em 2020 me veio o convite, né, do próprio Portela e do partido do PSDB, do então governador Reinaldo Zambuja, também na época, para ser candidato a vereador de Maracaju. Confesso que quando fiz sempre a intenção é se eleger, né? Mas a gente sabia da dificuldade que tinha, porque era a primeira vez que eu estava concorrendo, né? Primeira vez que eu estava colocando meu nome para a população apreciar, né? E pela graça de Deus a gente se elegeu. Conseguimos se eleger. Foi boa a votação, né? Fomos o menos votado, né? Menos? Mas no partido ou no geral? No geral. Eu fiz 390 votos. Dos 13 vereadores, eu fui o último. Entrou na beirinha ali. Eu fui pela cota de legenda, né? De legenda. E aí, eu acho que isso também fez que eu trabalhasse no meu primeiro mandato. Muito nos 4 anos, né? E aí, agora na reeleição, a gente acabou tendo uma expressiva votação, uma boa votação. Quanto que foi agora nessa última eleição? Agora foi 1.014 votos. Poxa, triplicou praticamente. Eu fui o terceiro mais votado. Quase triplicou. Empatei com outro vereador também, né? Mas pela idade, acabei ficando na frente, né? Eu até brinco com ele que se fosse para prefeito, eu e ele, né? Ia ser uma disputa apertada. Ia ser uma disputa pesada. A gente empataria e eu assumiria pela idade. Aproveitando, eu acho que vale uma parte aqui, porque sempre que a gente vê político ali dando entrevista pro OG e tal, não sei o que, a primeira coisa que se imagina, é candidato, vai sair deputado, já está querendo fazer a campanha dele. Não tem nada disso. Eu convidei o vereador porque eu conheci o trabalho dele, né, o trabalho que é feito lá, principalmente no setor da educação, que é o nosso tema de hoje, e realmente você não almeja, né, pelo menos nestas eleições agora, nenhum cargo, deputado estadual, federal, senador, nada, né? Não, na verdade, a gente acabou se conhecendo, né, batendo um papo e houve essa empatia. Sim. Né, e você me fez o convite, para mim é uma honra de estar aqui batendo esse papo com você, mas não sou candidato a nada em 2026, né, tenho um compromisso com os candidatos já de fazer essa eleição de 2026, então não sou candidato. Pode ser que lá para frente, próximas eleições municipais, pode ser que venha alguma coisa. Pode ser. Mas, vereador, queria uma análise sua do atual cenário político no Brasil hoje. Políticos envolvidos em corrupção até o pescoço, as instâncias superiores da justiça envolvidas com corrupção até o pescoço. O político perdeu um pouco da sua credibilidade? Você imagina isso, que quando alguém se anuncia, eu sou candidato a isso, candidato àquilo, eu sou vereador, eu sou deputado, senador e tal, você acha que essa credibilidade na política, as pessoas estão perdendo um pouquinho da fé? Gui, eu acredito que a burocracia do nosso país, sabe, leva as pessoas a fazer muita coisa que não deveria mesmo, né?
Quando a gente desburocratiza as coisas, deixa as coisas mais leve, mais evidente, mais transparente, é muito difícil acontecer isso, né? E eu falo que o político em si, ele não tem essa como que eu vou falar? Esse descrédito. Esse descrédito, né, com a população. A maioria não. Eu vejo que é uma minoria nisso, né? E infelizmente é isso que eu te falo. São poucos que acabam manchando a imagem de um grupo que realmente está interessado em fazer alguma coisa. E isso vem de cima para baixo, né? Vem de cima para baixo. Vem do alto escalão, vem de Brasília para o estado e para os municípios. Mas eu acredito ainda que como existe mais pessoas de bem do que pessoas más, ruins, o político também é isso. Tem mais políticos bons querendo fazer o bem para a população, melhor para a população, do que esses políticos que realmente entram lá e entram às vezes através de um grupo que quer usufruir, né, do mandato daquele político para se favorecer. Então eu vejo que é essa minoria que existe, infelizmente, no nosso país. Você praticamente triplicou os teus votos da primeira eleição para a segunda. Certo. Isso, ao meu ver, foi demonstração de um bom trabalho, né? Você não conseguiria triplicar o número de eleitores se não tivesse feito um bom trabalho ali em Maracaju. Qual é o teu foco no trabalho como vereador na cidade? A minha bandeira assim, o vereador ele tem que trabalhar em todos os setores, né? Mas a minha bandeira principal é a educação. E principalmente... Que é onde você começou. E assim, em especial, a educação infantil, né? O investimento, ele deve ser, em sua maioria, dentro da educação infantil, nos anos iniciais ali da criança. Hoje, não se fala mais creche, né? Em Maracaju, é centro de educação infantil. Sim. Né? Centro Integrado de Educação Infantil. CIES, né? CIES. E a criança, ela sai de lá conhecendo praticamente todas as letras, os números, as cores, algumas até juntando algumas palavras já. E isso é mérito dos professores ali de educação infantil. Então eu não vejo eu sempre falo isso, eu não vejo o porquê não ter esse investimento pesado na educação infantil. Se a gente quer mudar as coisas futuras, ela deve começar lá nas crianças, né? O adolescente, o jovem hoje, ele é o presente do país, ele não é o futuro. O futuro são as crianças. Então, por isso que minha bandeira é educação. Eu trabalhei muito no primeiro mandato dentro dessa pasta, né? Tive um apoio da então secretária da época, a Carol, né? Que abriu as portas realmente da educação para que eu pudesse fazer um trabalho, para que a gente pudesse trabalhar junto, em conjunto ali com todo o sistema educacional, né? Seja da zeladora até a direção das unidades ali. E eu acredito que a gente fez um bom trabalho. Tanto é que nesse número expressivo de votos, né, a grande maioria é da educação. Então, por isso que a gente fez trouxe um resultado. Trouxe esse resultado através dessa bandeira, né, principal minha, que é a educação. Vereador, qual é hoje o principal problema da educação em Maracaju? Quais os principais desafios que ainda precisam ser enfrentados ali? Gui, em Maracaju nós temos hoje vou voltar na educação infantil, o principal ponto hoje é a falta de vagas nas creches, né? Principalmente em período integral. E eu defendo a criança, porque hoje a vaga no CIEI é da criança, né? O ECA hoje ele determina que a lei seja para a criança é amparada, não é um direito dos pais. Antigamente era um direito dos pais, e os pais teriam que comprovar se estavam trabalhando ou não. Sim. Então acabava sendo um depósito de criança, deixava lá e nada. Hoje não. Hoje é um direito da criança. Um planejamento. É um planejamento e é um sistema de educação, né? Então hoje o que falta para nós é um sistema integral de educação, principalmente na educação infantil. E a gente vem trabalhando isso, né, junto com o executivo, junto com a atual secretária, para que a gente evolua nesse processo também na quantidade de pessoas sendo atendidas, de crianças, de jovens sendo atendidas em período integral. E o período integral na creche ele é muito mais importante, por quê? Porque a criança ela acaba tendo uma rotina,
né? Quando você deixa a criança só no meio período, ela vai fazer algumas atividades ali e vai voltar para casa dela. Sim. E quando ela fica no período integral, ela vai fazer várias atividades. Ligadas à educação especificamente. Né? Principalmente até o sistema motor, né, dessa criança, né? Que ela vai cognitiva, então... por isso a importância de uma educação em sistema integral. A estrutura da educação infantil hoje em Maracaju consegue atender toda a demanda hoje? Não, hoje infelizmente não, né? Está sendo construídos 2 novos CIEs, um ainda deu ordem de serviço há poucos dias, né? Que é ali na Vila Margarida, e tem o outro que é no Lídia Rocha, que está em estado já de término, né? Eu acredito que termine esse ano, para o ano que vem atender essa demanda de crianças. Eu acredito que daí sim a gente consiga zerar a fila, né? Principalmente na educação, no pedido de crianças para o período integral dentro dos CIEs. Deve ter o quê? Umas 100 crianças hoje, mais ou menos, na fila de espera? Hoje, mais ou menos, são 115 crianças na fila de espera, né? Para o período integral. Então, a gente tem esse déficit aí. Mas dentro desses 115, algumas crianças já estão no meio período, né? Mas o pedido delas é período integral. Você acha que se consegue resolver isso esse ano ainda? Não, acredito que esse ano não. Mas a partir do ano que vem, com esse novo CIE lá do Lídia Rocha, né, eu acredito que já começa a diminuir essa fila. E aí depois tem um outro CIE ali na Vila Margarida, que eu acredito que vai atender muito mais crianças. Aí sim a gente vai estar com essa fila zerada aí. É uma preocupação nossa e de todo o município. E o que a Câmara e os vereadores têm feito especificamente para cobrar o Poder Executivo para resolver essa questão, né? Porque o vereador não pode ir lá, vou construir uma escola. Tem que vir via Executivo, tem que vir essa cobrança via Legislativo para o Executivo. Que trabalhos que têm sido feitos nesse sentido? Esse CIE do Lídia Rocha, ele é proveniente da devolução do 10º, né, da Câmara do mandato passado, né, onde a gente participou houve também. Uma devolução, não. Então a gente sempre se reuniu, né, os 13 vereadores, e houve essa devolução para a construção desse CIE novo. Mais ou menos uns 6 milhões de reais para a construção, e aí depois tem mais mobiliário. Então nós fizemos essa parte, não só de cobrar, mas também de buscar soluções, né, em conjunto. Uma boa solução até, ainda está sobrando aqui na Câmara, não dá sobrando ali. Desse mandato ainda não conseguiu essa sobra, porque nós entramos com uma reforma e ampliação do nosso prédio da Câmara Municipal, né? Então a gente precisava fazer essa reforma e ampliação, então esse recurso desse mandato agora está sendo aportado para isso. Mas eu creio que nos próximos anos já vai ter uma nova sobra, a gente pode aportar ainda, voltar a fazer esse trabalho junto com o Executivo. E das outras demandas a gente cobra, né, a Secretaria de Educação, mas a gente não só cobra, a gente tenta buscar solução em conjunto com a secretária, com o prefeito, dessa forma como a gente pode somar para diminuir essa fila, né, principalmente da educação infantil ali. Mas, enfim, em tudo aquilo que envolve o sistema educacional de Maracaju. Então, a gente vem trabalhando mais ou menos nessa pegada aí. Quais são os piores impactos que você vê para as famílias, principalmente, em não ter suas crianças trabalhando ali, estudando em tempo integral? O que você aponta como que é mais complicado para os pais que trabalham e tal? A pessoa, os pais, o pai ou a mãe acaba perdendo uma oportunidade de emprego, né? Porque tem que ficar em casa. Porque tem que ficar em casa por causa do filho. Então, eu acho que o principal impacto hoje é a perca dessa oportunidade de emprego, né? Que essa pessoa, que essa mãe, esse pai pode acontecer, né? E também a criança fora da creche. A criança, se ela ficar fora da creche até seus 4 anos e iniciar a sua atividade escolar a partir dos 5, 6 anos na pré-escola, ela vai ter uma perca muito grande, né? Na maneira do aprendizado dela. Ela vai ver que uma criança da sala dela vai estar muito à frente dela. Então hoje você vê, é notório a diferença de uma criança que esteve na creche durante os 4 anos e de uma criança que começou na pré-escola. Então são esses 2 pontos que eu acho que são cruciais ali. Todo o setor, principalmente na educação, principalmente, a gente não adianta só dar estrutura, construir a creche, fazer um belo de um prédio, claro, né, trazer aquilo, acomodar todo mundo. Precisa preparo dos professores, né, quem está cuidando ali. O município está pensando
nisso também, porque a gente vê uma série de problemas, vereadores, inclusive Brasil afora, né, de crianças que são agredidas dentro de creches, falta, né, de tato dos próprios professores, coordenadores ali em lidar com essas crianças. Como é que Maracaju está olhando para essa questão da capacitação dos professores? Og, Maracaju é abençoado nessa parte. Nós temos ótimos profissionais, ótimos mesmo. Desde a zeladora que está ali na unidade até a direção, os professores de apoio, coordenadores, enfim, toda a mão de obra nossa da educação, Maracaju, ela é abençoada nisso. O prefeito, a secretária e a Câmara vem trabalhando em conjunto com eles ali, dando suporte no que for necessário, né, para que aquele professor possa desenvolver o trabalho dentro da sala de aula. Né, hoje, nossas unidades educacionais elas foram praticamente que todas ampliadas e reformadas. Algumas saíram do zero, tiveram que ser demolidas, né, como a Escola Irma de Lima Matos, que não tinha condição nenhuma de ter aula. No mandato passado ela foi praticamente demolida e construída em uma nova região, do zero. As nossas unidades elas são praticamente todas com lousa digital. Tem unidade que tem 2 ou 3 lousas digital. Ar-condicionado em todas as salas de aula. Né? Tinha uma escola lá que não tinha, Cecília de Castro, no mandato passado, só tinha alguns ventiladores, não tinha ar-condicionado. E através de um trabalho nosso, do vereador Renner, nós conseguimos uma emenda e colocamos ar-condicionado em toda a escola, né? Em todas as salas de aula. Bacana. Até no depósito ali no almoxerifado da cozinha, a gente colocou ar-condicionado, pediu para colocar ar-condicionado para manter os alimentos também ali, porque o calor acabava estragando o alimento muito rápido, né? Principalmente fruta que ficava ali. Então a gente fez esse trabalho. Então hoje, assim, Maracaju realmente ela é agraciada em estrutura, bem. Lógico, em contrapartida, o que nós precisamos fazer, o que a gente vem trabalhando em conjunto? A gente sabe que depende muito do governo federal, que é a valorização do professor. Né? Hoje o nosso professor, a gente compara com o Estado paga muito bem. É o melhor estado, é o melhor salário do Brasil, do estado do Mato Grosso do Sul, dos professores. E Maracaju não paga ruim. Mas nós precisamos pagar melhor ainda, melhorar muito mais, porque é através do professor que sai todas as... Claro, eu sempre disse que isso para mim o professor deveria ser o profissional melhor remunerado do Brasil, melhor do que juízes, melhor do que advogados, porque é a base, né, da nossa educação, do que a gente vai se tornar no futuro. E infelizmente só o município não consegue aportar esse recurso, sabe? Porque tem todas as outras áreas para poder trabalhar em conjunto. Então, assim, a gente precisa que o governo federal tenha esse olhar diferente para os professores das séries iniciais, principalmente das séries iniciais. Como é que a educação de Maracaju tem tratado as crianças com necessidades especiais? Que é importante. É lógico que não é a maioria, não é um grande número, mas você precisa ter, está na lei, inclusive você ter, né, provas especiais, atenção especial a determinadas crianças. Como é que Maracaju conseguiu resolver essa questão? Se é que resolveu? Não, resolver, Og, é muito difícil resolver, principalmente em pouco espaço de tempo. Nós evoluímos muito na questão da educação especial, com a contratação e a capacitação de professores de apoio, né, para salas de aula. Então, hoje, todas as salas de aula do município têm professores de apoio e eles se capacitam diariamente nisso. Porque essa estrutura consegue atender a demanda hoje? Consegue atender, mas assim, nós temos um projeto que se iniciou, ainda ele está engatinhando, junto com o Executivo, que é a criação do Núcleo de Educação Inclusiva. Esse é um projeto nosso, também do vereador Renner Barbosa, em conjunto com o Executivo. Né? Nós não podemos dizer que vai ser nosso, porque isso depende do poder público municipal. Né? O que está faltando para sair do papel? Ele começou agora, né? Ele já está recente, está iniciando, mas o que Núcleo falta... de Educação Inclusiva. Núcleo de Educação Inclusiva. Esse núcleo ele vai atender somente as crianças, os alunos da rede municipal de ensino. Mas não só os alunos também. O núcleo vai atender quem? Vai atender os pais desses alunos, vai atender os professores, né, da rede de apoio. Existir toda a rede ali. Porque
é esse tripé que tem que caminhar junto, né? Os alunos, os pais e os professores. Dentro desse núcleo, não adianta só a criança deixar a criança lá naquele horário escolar, depois ela volta para casa e daí só no outro dia. Não, os pais têm que acompanhar. É obrigação dos pais também fazer esse trabalho junto. E aí, onde que a gente tem que entrar? Nesse apoio externo, um apoio extra desse núcleo. Então o núcleo, o que ele vai conter? É um psicólogo, um psicopedagogo, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo. E isso vai funcionar dentro das escolas ou não? Isso é um local específico. É um local somente para isso. Então ele começou agora com alguns atendimentos. Nós precisamos fortalecer a questão da equipe, né? É muito difícil hoje você encontrar um TO assim disponível, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo hoje. São profissionais em escassez no mercado. Entendeu? Então, qual que é a nossa ideia junto com a Secretaria de Educação? Se tem alguém dentro do quadro que a gente possa investir em capacitação, que essa pessoa possa falar, não, eu vou fazer esse curso de graduação aqui para poder atender no curso, no núcleo, né? Então, assim, a gente está começando. A gente sabe que Maracaju é uma das cidades mais pujantes de Mato Grosso do Sul. Crescimento acelerado por causa do agronegócio. É uma cidade de onde partiram os nossos governadores já. 2 governadores saíram de Maracaju. É uma cidade que está em crescente crescimento. A educação na cidade tem conseguido acompanhar, ou seja, os investimentos que são feitos na área da indústria, na área do comércio, na área da capacitação, mão de obra, na cidade. A educação está crescendo, digamos assim, na mesma proporção ou ainda falta acelerar um pouquinho mais? Não, vem crescendo. Um exemplo é um curso de agronomia que nós temos na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, dentro de Maracaju. Né? Então é um ganho, principalmente para a nossa região, que é uma região do agronegócio. Sim. Né? E esse investimento ele precisou ser feito pela grande falta de mão de obra também, né? Na questão e a capacitação dessas pessoas. Né? Muitas das vezes essas pessoas estavam já trabalhando numa unidade rural, mas não tinha essa graduação, não tinha esse entendimento. E o curso de agronomia, indo para Maracaju, proporcionou para que essas pessoas pudessem fazer essa capacitação. Dentro das unidades municipais e estaduais, teve essa evolução também, né, de um trabalho de fortalecimento também em vários materiais didáticos novos, né, várias questões novas para poder acompanhar a evolução. Não é só o português, a matemática, a história, a geografia claro. que vem sendo trabalhado. Então entrou muito a questão do empreendedorismo, né, dentro das escolas, da questão do trânsito, enfim, de todos esses assuntos que vêm sendo ultimamente colocados no nosso país, vêm sendo trabalhado nas escolas. Né? Então eu acredito que a gente está evoluindo bem. E como é que está a educação rural? Porque esse é outro problema de todos os municípios, porque você tem que deslocar, né? Muitas vezes o aluno não consegue se deslocar da zona rural para a cidade, então você tem que disponibilizar, tem que ter estrada boa, tem que ter transporte bom, tem que ter escola com estrutura boa, com internet e tal, que muitas vezes é difícil chegar lá. Como é que Maracaju está conseguindo contornar esses problemas para permitir que o menino cresça lá no campo, que é a realidade dele, né? Olha, essa é uma ginástica muito difícil, muito complexa, porque diariamente nós temos em Maracaju 54 linhas rurais, né? São mais ou menos uns 5-6 mil quilômetros diários que esses ônibus rodam. Então, assim, não tem estrutura mecânica que aguente isso muito tempo. Claro. Nem o transporte público de uma cidade consegue. Pois então assim, mas o transporte escolar, ele tem um pico ali de sofrimento, né, no início do ano letivo, até começar a rodar a engrenagem toda, e aí depois a gente consegue atender. A frota ela tem que ser trocada anualmente, né? A frota escolar, de ônibus escolar, e a gente depende muito do governo federal, do governo estadual para poder fazer essa troca dos ônibus. A manutenção ela é feita pela própria prefeitura, né? Na própria secretaria de obras ali, e vem dando certo, né? O pessoal lá trabalha bem, e a vontade é sempre que não falhe, né, esse transporte escolar.
mas é um veículo mecânico. E aí ele pode, às vezes, ter problema assim, e aí acaba essa criança faltando um dia ou outro. As estradas são boas ali? As estradas são boas. O acesso é bom? Ali a prefeitura, o governo do estado vem mantendo as estradas em bom estado. Ultimamente a gente não tem uma reclamação igual havia um tempo atrás. Lógico, na época de chuva, tem um problema ali porque... agrega surge um problema a mais. Porque, igual são várias estradas vicinais. Então, tanto o Poder Executivo Municipal quanto o estadual não consegue estar todas ao mesmo tempo. Então, uma ou outra ali acaba tendo um delay, né, de atendimento, mas todas são atendidas. Maracaju ainda tem escola que precisa mexer na estrutura, melhorar a estrutura, reformar, ainda falta coisa para fazer? Faltar não falta, mas a manutenção das unidades, elas são diárias. A manutenção das unidades, tanto até na parte da saúde também, ali das unidades das UBSs, né? A manutenção é diária, então assim, mas você falar que precisa demolir alguma coisa para reconstruir, hoje não, hoje eu não vejo dessa forma. Eu vejo que algumas precisam ampliar, mas a reforma ali, a manutenção, ela é constante. Tem que ser constante. Tem que ser constante. Senão não tem. E a gente percebe, vereador, por exemplo, que muitas cidades que estão se desenvolvendo, seja dentro do agronegócio, da agroindústria, como está acontecendo hoje com Ribas do Ripado, vai estar acontecendo com Inocência e tal. Maracaju também está no foco, né? Vem aí rota bioceânica e tal, e com certeza vai haver um aumento de demanda de pessoas que vêm morar nessas regiões, né, para aproveitar esse boom de crescimento que o Estado está vivendo. E, obviamente, com isso vem famílias, vem crianças, né, vem novos estudantes. A educação ali está preparada para absorver, por exemplo, um aumento repentino de demanda hoje? Se for na educação infantil, não, né? Como eu te falei, já tem fila de espera em algumas situações. Mas no restante. Mas do restante, sim. Tanto nas séries iniciais ali da pré-escola até o ensino médio, Maracaju, nas suas unidades, tanto municipais quanto estaduais, elas estão preparadas para receber essas novas pessoas, esses novos moradores. Lógico, dentro de um limite, né? Então, nós temos a preparação da cidade, ela tem que ser constante. Se o gestor vê a possibilidade de um aumento expressivo de moradores, igual você, Inocência, já tem que se começar a preparar. Teve uma situação em Maracaju, 2005, se eu não me falha a memória, a instalação da usina de Vista Alegre. A usina de álcool no distrito de Vista Alegre, distrito de Maracaju. Uhum. E esse foi um fator que mudou a realidade do município em muitas situações. Um exemplo foi o aluguel. Uma kitnet que era alugada por R$300, de repente ela foi R$1.000, como aconteceu em Inocência agora. Em Ribas do Ripado aconteceu a mesma coisa. Então, e nunca mais esse valor de aluguel voltou. A usina ela fechou, foi embora e deixou esse legado negativo, né, para o município de Maracaju. E na época também a questão da saúde e da educação, elas sofreram no começo ali, mas logo elas se ajustaram, né? Você se ajusta isso rápido ali, mas esse foi um ponto que ficou. O município não se preparou para a vinda dessa usina na época e aconteceu isso. Então, quando o gestor vê essa questão de um possível potencial crescimento, tem que começar a se preparar. Maracaju vem se preparando já para novos investimentos. Sim. Um exemplo é o novo aeródromo lá de Maracaju, né, o aeroporto, uma pista que tá no seu término já aqui para ser entregue, né, uma pista de asfalto, né, onde vai poder descer qualquer tipo de aeronave. E isso é um investimento que atrai novos investidores, né, porque o tempo dessa galera custa, né? Então, sim, com certeza. Então isso é um investimento que está sendo feito pelo governo do estado em parceria com o executivo, e a Câmara entra também com a sua parcela de contribuição quando faz a autorização para a aquisição dessas áreas e o pagamento. Reane, o que a gente tem visto acontecer, que provavelmente vai acontecer em Ribas do Ripado, vai acontecer em Inocência, e tem acontecido em cidades que recebem de repente um grande investimento industrial, como está aí a Suzano, a Arauco e tal. Só que, sim, vem um boom de pessoas, né, para a cidade precisa correr
para dar restaurante, para dar hotel, para dar acomodação, para dar casa de aluguel para essas pessoas, água limpa, saneamento e tal. E de repente, quando está tudo pronto, a empresa está funcionando, boa parte disso, fala-se hoje em 70% dessa população que veio para ajudar a construir a obra vai embora. Sim. E a cidade fica, de repente, com uma sobra. Aí começa a sobrar a vaga em hotel, essa coisa toda. Como é que a administração de Maracaju, junto com a Câmara, tem pensado num futuro para aproveitar, para não deixar esse pessoal ir embora, para aproveitar essa mão de obra na cidade? A Câmara já passou, os vereadores já pararam junto com o prefeito para pensar o que nós podemos fazer ali. A última indústria que chegou a Maracaju foi a Neomille. Né? Ela faz o etanol a partir do milho, do derivado do milho. Então ela acomodou muita dessa mão de obra que estava ali em Maracaju, praticamente escassa, né? Quando a usina de Vista Alegre foi embora, ficou esse problema para Maracaju. Ficou algumas pessoas ali, porque a maioria que vieram de Minas Gerais, vieram da Bahia, de repente nem tinha interesse de ali voltar, né, para sua cidade. Mas a grande maioria acabou voltando, né? Tinha as outras usinas ali perto, acabaram se acomodando ali e tudo. Mas primeiro acho que a gente tem que ter um plano diretor coeso, né? Um crescimento, um plano de desenvolvimento da cidade em todas as suas regiões. A região, ela não pode, o município ele não pode crescer só verticalmente. Certo. Então você tem que criar um plano diretor para oferecer outras oportunidades para esse pessoal, né, que está por ali. E aí você ainda busca essas empresas. Você tem que o município ele tem que ter uma contrapartida de incentivo para que esse empresário vá para o município, né? Você tocou no assunto da rota bioceânica. Esse é um ponto que Maracaju tem que explorar. Com a certeza. Rota ela vai passar por ali. Nós temos vários projetos que está em andamento e ainda não foi executado. Terminal ferroviário. O aeródromo praticamente na frente do terminal ali. Tem a outra malha aqui que passa por Cidrolândia, Maracaju e Ponta Porã, que também é um ponto que vem se conversando para reativar, não essa mesma malha viária, mas praticamente a mesma rota ali, né, que você faria um porto seco em Maracaju para ir até Porto Murtinho, e de Porto Murtinho ela ir para o Chile, né? Essa é a logística que se pensa, mas é isso que a gente tem que preparar o município. Então nós temos que atrair esses investidores. Como que a gente atrai? Fazendo um plano de incentivo fiscal, né? Para essas pessoas se instalarem em Maracaju. Se você olhar no mapa, Maracaju é um ponto estratégico logístico. Ele está a 90 quilômetros de Dourados, 170 quilômetros da fronteira, 160 quilômetros da capital, 320 quilômetros de Porto Murtinho. Então, assim, nós temos uma localização geográfica ótima e a gente tem que explorar dessa maneira. Então, nós temos esse ponto de saída aí. Como é que tem sido a relação da Câmara com a Prefeitura? Porque a gente vê, em boa parte das cidades, lógico, questões partidárias e tal, uma certa disputa de poder, né? Os vereadores muitas vezes querendo mandar mais do que o prefeito e vice-versa. Isso acontece em qualquer cidade. Como é que é a relação hoje lá em Maracaju? A relação com o executivo da Câmara, os 13 vereadores, é boa. É boa. São 13? Lá. São 13 vereadores. A relação é boa. Lógico, há aquela... Para o vereador chega muito mais situações, né? E a maioria das coisas que a gente leva até o executivo, 90%, é o que vem da população. Não são ideias nossas. Né? Não são ideias nossas, não são problemas nossos. É um problema da população que chega aos vereadores. E isso a gente leva até o executivo. E a gente tenta, dentro de uma sintonia, dentro de uma harmonia, dentro de uma programação, dentro daquilo que pode ser feito, trabalhar para que isso seja resolvido. Lógico, algumas vezes não pode, por questão burocrática, algumas vezes por questão de legalidade, que até o morador não entende isso, né? A população não entende que não pode ser feito algumas coisas devido à lei, mas a sintonia é boa, né? A conversa com os secretários é constante, tem diálogo. O prefeito tem maioria na Câmara hoje? Tem maioria na Câmara.
Sempre teve. Fica mais fácil, né? Sempre teve maioria, sempre teve um diálogo, porque é difícil quando você tem uma oposição muito ferrenha, a maioria, quem perde é o município, né? Quem perde é a população. Então a gente tenta, dentro de um diálogo, não mostrar, não é oposição nada, mas dentro de um diálogo mostrar que aquela situação que a gente leva até o executivo, os seus secretários, é em prol da população. Voltando a falar um pouco mais especificamente da educação, Renner, a gente tem visto que no Brasil, a maioria boa parte das escolas já estão adotando uma nova sistemática, né, de grade curricular e tal para os alunos, para inseri-los mais neste mundo que nós vivemos hoje, do empreendedorismo, de ensinar, por exemplo, as crianças a responsabilidade com o dinheiro, com as finanças e tal. Como é que está essa questão lá em Maracaju? Pensa-se ou já está se executando, né, uma grade curricular que prepare mais o aluno, não só para aprender física, português, matemática e tal, mas prepará-los para o mundo? Esse trabalho vem sendo feito, Og. Há um bom tempo já, essa grade curricular ela vem sendo ampliada para poder fazer essa forma de não ter só o português e a matemática, como você mencionou aqui. Um grande exemplo que eu dou para as nossas unidades, que a gente leva para alguns professores, é o SESI. Né? As unidades do SESI hoje, você vê a metodologia de trabalho dela é uma metodologia bem avançada. Ela força o aluno mesmo a aprender ali, não só o português e a matemática, mas o empreendedorismo, robótica, né? As coisas atuais do mundo ali, preparando a criança mesmo para a atualidade. Em Maracaju ele vem sendo feito isso. Dentro das unidades ali, a maioria dos professores se capacitam para poder dar essa disciplina extra, né, que é do empreendedorismo, em todas as unidades ali. Então a gente vem fazendo isso também. Não só no empreendedorismo, mas outras áreas também vem fazendo esse trabalho. Você consegue enxergar hoje... Educação do trânsito é um exemplo disso também. Isso é importante também, né? Você consegue enxergar hoje, como que você consegue enxergar hoje a adoção, por exemplo, da inteligência artificial? No que você acredita que a inteligência bem utilizada pode fazer hoje dentro das escolas públicas, das escolas municipais? Você vê um futuro ou você vê isso com preocupação? Eu não vejo como preocupação, eu vejo como futuro mesmo. Mas ela precisa ser bem aplicada, né? Tanto os nossos professores, eles precisam ser preparados para essa ferramenta, né, da inteligência artificial, e posteriormente ela preparar os alunos dela para isso. É uma coisa que não tem mais volta, Og, né? Inteligência artificial. Isso é verdade. Mas lógico, a metodologia de ensino da inteligência artificial nas unidades educacionais, ela precisa ser bem estudada mesmo, ser bem aplicada. E eu acredito que isso seja mais para somar do que para piorar a situação. Agora, como capacitar os professores para isso? Isso, principalmente capacitar os professores. A capacitação deve passar primeiro por eles e posteriormente para os alunos, né? Se o aluno hoje, sim, a criança hoje, por si só, ela vai aprender de autodidata a inteligência artificial. Ela vai fuçar ali até aprender, né? Mas ela vai aprender do modo geral, modo global. Sim. Agora, ela precisa ter orientação. Aí do modo educacional. Dentro de sala de aula. Como aquela ferramenta pode ser utilizada para ela, para determinada disciplina, para ela fazer determinado trabalho, para ela realizar determinada tarefa. Então é dessa maneira que a gente precisa essa metodologia de ensino da inteligência artificial. A gente viveu uma situação muito interessante na pandemia, né? Porque a pandemia veio, fechou tudo, lockdown, fecha a escola, fecha tudo. E aí os professores passaram a ter que fazer da aula online, uma coisa com que eles não tinham uma proximidade. Isso mudou um pouco a realidade. Mudou. Você acha que isso pode acontecer também, por exemplo, com a inteligência artificial? Vamos ter que capacitar novamente os professores por uma outra realidade que está vindo aí, porque todo mundo foi pego de surpresa naquela época, né? Com certeza isso vai acontecer. Da pandemia,
os professores precisaram se reinventar também na forma de ensinar. Na forma de ensinar. Né? Não é só usar, preciso aprender a técnica de dar aula online, mas teve que, na verdade, modificar a sua. E para ver se o aluno realmente estava aprendendo ou não. Né? Exato. Porque não tinha ideia de quando voltar, vai voltar semana que vem, vai voltar mês que vem. Não tinha isso. Então o professor precisou fazer isso. E Maracaju trabalhou dessa forma para, logo depois da pandemia, que continuasse essa forma de ensino mais atualizada. Tanto é que fez um investimento em lousa digital, né? Com acesso à internet. Então hoje o professor ali, ele pode dar uma aula de um assunto atualizado no momento para os alunos ali. Tem uma lousa digital, ele vai acessar a internet, vai mostrar para o aluno. Então não tem como não fazer esse investimento em atualização. E a prefeitura, o executivo está disposto e tem caixa para isso? Tem o Fundo Nacional de Educação, tal, provavelmente que deve suprir esse tipo de coisa. A gente sempre é melhor você buscar recurso fora, não usar o recurso que você tem ali para uma eventual emergência. Nossa, né, dos recursos próprios ali. Esse tipo de recurso tem que vir do FNDE, não do caixa da prefeitura. Mas no mandato passado, o prefeito investiu 60 milhões de recursos próprios na educação. Na ampliação e reformas das unidades, na compra de material didático, em playgrounds modernos para as escolas. Então teve esse investimento com recurso próprio do executivo no mandato passado e vem tendo nesse também, não da mesma no mesmo volume que tinha no mandato passado, mas continua. Agora essa questão, a gente sempre corre atrás do recurso federal, recurso estadual, para poder atender essas demandas aí, né, na educação, na saúde, porque é onde está o volume maior de dinheiro também. Renner, eu dei uma pesquisada lá, e há relatos de muitos pais reclamando da falta de apoio dentro da sala de aula. A Câmara está acompanhando isso? Nós acompanhamos. E é uma cobrança, Og, diariamente, semanalmente, para que... É o que eu falei, nós temos sim evoluído nessa questão de atendimento às crianças especiais. Mas o número cresce a cada dia, né, de pedidos de atendimento para essas crianças. E não é só um diagnóstico, né? São vários diagnósticos, são vários TDAH, TOD, autismo, TEA, enfim, são várias situações ali que a criança precisa daquele atendimento, né? E às vezes aquele profissional ele não está totalmente capacitado para atender todas essas demandas. Então a gente vem acompanhando assim essa falta, o município vem fazendo esse investimento, às vezes a pessoa... um professor de apoio ou um assistente de apoio, ele entra para fazer aquele trabalho, mas logo ele vê que ele não conseguiu se identificar com aquilo e acaba deixando a sala de aula, indo para outro segmento, e aí tem essa falta ali nessa semana, até você achar o profissional de novo e levar. Então assim, é uma situação que não é fácil, a gente vem acompanhando, cobrando e buscando solução junto para a gente poder resolver o quanto antes. Uma das soluções, eu tenho certeza que a hora que ele estiver funcionando mesmo, 100%, é o núcleo de educação inclusiva. Esse núcleo ele vai dar um suporte para todas essas situações, para a criança com laudo, para os pais dessas crianças e para os professores ou assistentes de apoio, como eu te falei. E já tem recurso definido, local, onde vai ser? Nós aportamos um recurso da nossa emenda impositiva, né, para poder pelo menos iniciar esse núcleo. Ele está com a sede ali onde era a Escola Irma de Lima Matos, um pedaço dela que ficou, né, ali no conjunto BNH, está se iniciando ali, está engatinhando esse núcleo, e aí nós estamos correndo atrás do recurso para poder fazer a construção mesmo do prédio, da sede própria, né? Já todo adaptado para atender essas crianças. Você acha que, por exemplo, o início das atividades do núcleo, ele vai mudar a educação em Maracaju de forma mais pontual ou realmente de forma estrutural como um todo no setor? Mais pontual. A estrutura... Resolver uma questão que é mais emergente, digamos assim. A estrutura dela, o estrutural dela vai ser para atender essas crianças que têm a necessidade especial de ensino, né? Então, mas
E principalmente ali as crianças, único e exclusivo da unidade municipal de ensino. Né? Ela vai atender somente as crianças que estão matriculadas na rede municipal de ensino. Então, para resolver essa questão mais emergente. Mais emergente ali. Que exige porque hoje, assim, uma solução. Se um aluno precisar no fonoaudiólogo, ele tem que entrar na fila comum. Uma fila que qualquer pessoa, seja uma criança que está talvez na rede privada, que na não rede tem do uma Estado, necessidade específica, digamos assim. que não tem, né? Ela vai entrar na fila normal, entendeu? Na fisioterapeuta é a mesma coisa. Agora, no núcleo não. No núcleo ela vai para um atendimento específico. Realmente é para essas crianças ali. E eu acredito que depois a gente vai... Tudo é um aprendizado. Então, a cada dia vai se aprendendo mais e a gente vai errando menos nessa questão. Você, como um cara que começou ali, né, com ligações fortes na educação, né, vem acompanhando esse setor, é a sua bandeira, de uma certa forma, de trabalho hoje lá em Maracaju, o que você acha que falta aquilo assim? Falou, falta isso. A hora que a gente conseguir fazer isso aqui na educação de Maracaju, nós estamos, entendeu? Poderemos servir de exemplo para o mundo. O que você acha que falta? Primeiro, assim, zerar praticamente a fila nas creches, no CIEIs, né? Não ter criança fora do CIEI. Criança de 4 meses a 4 anos dentro do CIEIs, aprendendo ali. O outro ponto principal é essa questão da educação inclusiva, né? A gente trabalhar firmemente mesmo para diminuir esse déficit que a gente tem às vezes no atendimento da educação inclusiva dentro das unidades. As salas sensoriais também é de extrema importância dentro dessas unidades, que vai ajudar também no comportamento ou no ensino dessas crianças de educação especial. O estudo integral em todas as unidades. Eu acredito que com o estudo integral do CIEI até hoje nós temos algumas escolas do estado que tem esse período integral, né? Hoje nós temos uma escola do município com período integral. Então, 100% das unidades em período integral, eu acredito que é a evolução também que a gente precisa ter. Em quanto tempo você acha que se consegue isso? Com bons investimentos, com boa vontade? Eu acredito que 4 ou 5 anos a gente possa ter todas as unidades. Porque não é um trabalho tão fácil assim, entendeu? Porque nós temos toda uma estrutura, não é a estrutura física. A estrutura física está preparada para ter esse período integral. Mas é a estrutura humana mesmo, são as pessoas, o recurso para poder manter tudo isso. Então, ela tem que ser gradativa. Então, com o passar dos anos, esse ano talvez você coloca uma, no ano que vem 2, e assim gradativamente, quando você vê, todas as unidades estão em período integral. Então, eu acredito que esse seja o processo. Bacana, eu acho que deu para a gente explorar bem a questão da educação, né? Em Maracaju, a gente viu que realmente é uma cidade que a educação, mesmo que talvez num ritmo um pouco mais lento, mas tem acompanhado aí o crescimento da cidade. E é isso que a gente precisa ter no Brasil, né? A nossa base da formação do ser humano das pessoas está dentro das escolas. E nas cidades como Maracaju está dentro das escolas municipais. E esse trabalho precisa ser bem feito, né, vereador? Quero parabenizar pelo seu trabalho lá em Maracaju, que a gente comecei a acompanhar depois que a gente começou a conversar. Eu acho que a gente precisa de gente de boa vontade, entendeu? Obviamente que precisa de recursos, né? Isso é extremamente importante. E vencer os obstáculos que são impostos, acho que todos os dias aí, todos os dias na vida pública, que eu acho que é o mais difícil. E deve ter muita cobrança lá, né, vereador? Muita cobrança. A evolução e o investimento, ele tem que ser constante, Og. Não só na educação, mas em todas as áreas, né? Na saúde. Quando você investe muito na educação, quando você investe bem na educação, isso vai refletir lá na frente numa economia. Quando você faz um bom trabalho educacional no trânsito, talvez lá na frente você não vai ter... Não digo que você não vai zerar os acidentes, mas você vai diminuir, e isso vai impactar na saúde, vai impactar na infraestrutura da cidade, que você vai ter essa economia ali. Tem que ser constante. Não tem como você ir aos poucos fazendo. Ela tem que ter uma constância e uma evolução através disso.
Vereador, eu quero lhe fazer uma pergunta para a gente encerrar. Agora não tem nada a ver com o que a gente conversou aqui até agora. Mas eu sou muito fã de um humorista brasileiro, Renato Albani. E eu assisto ele a todo momento, a toda hora. Eu adoro os vídeos. Para mim, é um dos melhores humoristas do Brasil hoje. Tá certo. E num desses episódios, eu não sabia quem era no dia que eu assisti esse episódio. Mas quando falou, pá, vereador de Maracaju. E hoje, depois que a gente se conheceu, que eu fiquei sabendo que era você que esteve no show do Renato Albani e acabou sendo muito criticado quando isso veio à tona por suposto gasto de dinheiro público para ir. Conta essa história para mim, Renato. Vamos lá. Og, eu tenho assim, eu e minha esposa, praticamente todo ano a gente sai uns dias de férias, né? Ou a gente vai para São Paulo, ou a gente vai para o Rio, ou enfim. Especificamente nessa data nós fomos para São Paulo, né? E a gente gosta aí de ir na 25, no Brás, sair à noite lá nos pontos turísticos de São Paulo, assistir um jogo no Morumbi. Eu sou São Paulino, ela é flamenguista. Puxa, que pena, eu sou palmeirense. Não, brincadeira. E assim, quando sai a tabela, contando assim, com os detalhes, quando sai a tabela do Campeonato Brasileiro, hoje o brasileiro é de janeiro a dezembro, mas antes começava em março, abril. Exato. Aí quando sai a tabela, eu vou lá e já compro a minha passagem, já reservo o hotel. Tudo. E quando sai os ingressos, eu queria pra gente assistir pelo menos um jogo. E eu faço questão de, pelo menos, assistir São Paulo e Flamengo, né? Ou é em São Paulo ou é no Rio. Que agrada eu e agrada ela. E nós fomos assistir. Comprei a passagem antes, reservei o hotel antes. E... Tudo com dinheiro próprio, né? Tudo com o meu dinheiro mesmo, do meu salário. Tem essa confusão aí com as pessoas, né? Exato. E aí coincidiu, né, de no domingo ter o stand-up do Renato Albani. Eu também sou fã dele, gosto demais dos vídeos dele, já assisti a ele. E comprei os ingressos antecipado também, com o cartão de crédito do show do Renato Albani. Beleza, vamos no show. Assistimos o jogo de tarde, ou era no sábado, no domingo, não me recordo. E à noite, no domingo à noite, fomos no stand-up. Beleza. Aí tamo lá. Você já assistiu um stand-up dele ou não? Já assistiu, assisti, né? Aqui em Campo Grande. Assistiu aqui. E lá em São Paulo ele fala, quem é de fora? Quem veio de fora? Aí, quem veio de longe, Quem veio de longe. Aí 100 levanta a mão. E eu levantei a mão. Ele escolheu você. Ele escolheu eu e escolheu um outro rapaz lá que era... Ele fez a piadinha com a sonoridade do nome da cidade, não? Maracaju, ele costuma brincar. Aí falou Renner, aí falou assim, Riachuelo veio também. E ficou aquela... Assim, né, de primeiro momento achei que não tinha nada demais, sabe? Mas hoje, quando me chama pra me marcar presença, eu só respondo. Nem a mão eu ergo mais, nem o braço eu ergo. E aí, fui no show, voltei pra casa. Coincidiu na semana seguinte eu ter um congresso em São Paulo, né? Sim. E aí sim, nesse congresso eu fui com recurso da Câmara. Certo. Nesse do stand-up do Renato Albani, na ida anterior a São Paulo, não, foi com recurso meu, cartão de crédito. E aí teve uma denúncia que eu tinha ido para São Paulo no show do Renato Albani, no jogo do São Paulo com diária. Só porque foi próximo ali as datas. Porque foi próximo com diária e tal. Teve denúncia no Ministério Público, eu respondi o Ministério Público, mandei todos os comprovantes. Nossa, chegou a isso, né? Cheguei. Então teve um desgaste político assim, mas comprovei, né, que realmente não tinha nada disso. Isso acontece na política. Foi um episódio não tão legal assim na época, porque eles acabam usando isso na época de eleição, com certeza, né, para ter um desgaste. Mas quem sempre me perguntou, Og, sobre esse episódio, eu respondi a todos dessa maneira, com a verdade. Respondi com a verdade. Se precisasse mandar comprovou que estava ali as despesas. Vocês querem que eu comprovo? Tá aqui meu cartão de crédito, a compra foi bem antes. Então, assim, foi esse episódio e tá no canal do Renato Albani até hoje. Foi famoso. Tá ótimo. Vereador Renner Barbosa Pache, obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Tivemos uma hora aqui, eu acho, bastante construtiva, principalmente falando sobre a educação de Maracaju, que acho que é importante. Se tiver outras oportunidades, a gente vai falar das outras
Sim, com certeza. Aliás, outras áreas, né? Saúde, é uma série. A gente está preparando aí uma série, né, de conversas aqui exatamente para falar de vários segmentos. Vamos falar de economia, vamos falar de segurança, vamos falar de saúde e outros movimentos do que está acontecendo em Maracaju, porque é realmente uma cidade importante para o nosso estado, em franco crescimento. Como você falou, gerou bons políticos e tal. 2 governadores de lá. Dois governadores de lá, então a gente tem que valorizar. Vereador, obrigado, viu, muito obrigado mesmo pela conversa e em breve a gente vai ter mais um bate-papo aqui com o vereador Reni falando de outros assuntos. É isso aí. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.